Alguém gostaria de ler? A gente continua na parte na parte do livro em que o Segismundo, que é o reencarnante, está sendo acoplado, está sendo acoplado à mãe, aos pais, né, na verdade. E tem todo esse aprendizado que o André vai transmitindo, né, através de suas perguntas, seus questionamentos para todos nós. Eu já voltei para a parte, antes da parte que a gente tinha parado, para que a gente sedimente melhor, né, esses conhecimentos. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração como que eu seguia, agora o processo de divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação. Peraí, eu estou lendo de uma forma errada. Sentindo a admiração que eu seguia, agora, o processo de divisão celular em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou. O organismo, desculpa, o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre as limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Peraí, deixa eu ver se eu entendi essa parte aqui do Segismundo. Segismundo. Enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como um imã entre essa é a forma do perispírito, né, dele. O cenário da crosta. A gente fica imaginando mesmo como é que se dá isso, né? Essa formação toda aí é muito uma vida, né, sendo gerada, é muitas forças aí, muitas energias, né? Muitas informações, né? Porque ele vem discutindo, o livro praticamente vai discorrendo sobre todo esse processo, né? E aí você vai entender, tem uma parte bem biológica, bem física, que a gente entende perfeitamente, mas quando chega nessa parte mais espiritual, né, a gente fica imaginando todo esse processo, né, porque está ali o corpo sendo formado, ao mesmo tempo que o espírito do Segismundo já está ali, né, também atraindo essas energias. Pode falar, Sueli. Tem um outro livro, né, não sei se é o próximo, não me lembro agora qual deles, do André Luiz, que aí tem um capítulo que é sobre a gestação, né, e é a coisa mais linda, emocionante. E aí eu lembro nessa etapa que ele explica que
É bem essa tração de fala que é como um imã, porque é o magnetismo, né? É o magnetismo da mãe que nesse momento, o espírito da mãe, que nesse momento atrai o espírito do filho, né? E é a coisa mais linda, porque a gente sempre pensa assim que o magnetismo é o princípio do amor, né? São as forças ali como se fosse o germe do amor, né? Eu acho muito lindo esse momento aí da união, que o espírito da mãe envolve todo aquele espírito do filho que está ali bem adormecido e tal. E é por essas forças mesmo que começa a vida, né? As forças do magnetismo. Aí depois vê se você descobre para falar pra gente. A E gente vai vontade mesmo. acabar, a gente vai acabar estudando, porque é uns os próximos. Sim, Porque eu eu fiz tava o curso até. do passe magnético e aí a prof pegou casos, né, que tinha na coleção de André Luiz para a gente apresentar. E o meu grupo apresentou. Ela Ah, apresentou bem essa parte da gestação. que legal. Aí é um caso lindo, lindo, lindo. Ele começa bem naquela parte da. Ai, gente, faltou a palavra. Eu vou procurar, depois eu coloco ali no grupo, certinho, para não falar o nome errado do livro. Porque são tantos, né? A gente confunde. Uma coisa que eu achei interessante nesse parágrafo que vocês estavam discutindo é uma coisa que pelo menos eu não tinha, que eu não pensava, né? Que de certa forma o modelo da nossa aparência externa já vem lá de cima também, quando se combina as ligações, quem vai ser pai, quem vai ser filho, tudo, porque o que ele diz aqui é exatamente isso, né? Que o, seguindo um vigoroso modelo, esse ímã atraindo as limalhas traz coisas materiais para formar o corpo físico. Então, quer dizer, esse modelo já quando você combina de encarnar tudo, você já sabe, teoricamente, né, até a aparência que você vai ter quando chegar aqui na Terra. Tudo isso, até isso já vem de lá. Não é uma coisa que vai se combinando durante a gestação. Esse modelo já vem pronto. E aqui, pelo magnetismo que envolve toda essa união, né, ele começa a. Eu achei legal a analogia que ele fez do ímã, né, puxando as limalhas de ferro. Ele vai puxando os elementos, aí no caso materiais, para constituir o corpo físico dele, que vai se apresentar, mas de acordo com um modelo já pré-estabelecido. Esse final de semana teve o chá de bebê lá da minha filha e aí o pessoal tava falando de nomes, né? Que as crianças, algumas já vêm com os nomes, né? O pai escolhe um nome que todo mundo fica assim, como é que vai botar esse nome, né? Criança já. Aí eu falei assim, não nasce adulto, só nasce criança. Mas eles não são. Não são bebezinhos, né? Vêm de uma outra vida. Às vezes tem uns que vêm bem velhinhos já, né? Então o nome justifica, né? Aí eles ficaram rindo lá. Tem crianças que você bota um nome que a pessoa diz assim, caramba, já nasceu com 80 anos, porque é um nome já tão assim, parece nome de pessoa mais velha, né? É, Gente, e eu ouvi falar que normalmente é o espírito que escolhe o nome, né? Olha, faz uns 3 dias que eu estava pensando sobre isso, porque eu pensei, eu tenho certeza que fui eu que escolhi meu nome. Quando eu pergunto para os meus pais, eles nem sabem de onde que eles tiraram meu nome. Eu digo, poxa, primeira filha, vocês não pensaram, não escolheram? Eles não lembram, eles não sabem. os meus Tenho também foram certeza que tudo fui assim. eu. E eu falo o tempo todo, eles vai chegar o nome, pode esperar que vai chegar. E aí quando chega tem um pessoal que fica meio assim, mas é escolhido, eles que escolhem mesmo. Fala, Jair.
O que acontece? Até eu comentei isso na semana passada, que me indicaram esse questão 459. E eu medito toda hora assim: sim, os espíritos influem sobre nossos pensamentos, nossas ações, e são por eles dirigidos em alguns casos. Isso tudo que vocês estão falando aí agora cai para mim nisso aqui, entendeu? E é isso só que eu queria falar. E essa coisa que a Sibeli falou tem tudo a ver, né? Se os livros dizem, quando a gente volta para lá, quando pode, a gente escolhe a forma que quer continuar andando por lá, por que não escolher o nome quando a gente vem para cá? E o incrível o meu filho, que eu adotei, né? Que a gente ficava, nem sabia se ia ser homem, se é mulher, e eu ficava pensando, a gente pensando o nome e tal, e meu marido falava Pedro, Pedro e tal, né? Aí um dia eu fiquei a madrugada inteira acordada e que eu tinha que saber o nome da criança. Eu falava, pra que eu vou saber o nome? A criança nem chegou e tal. E aí, de repente, me veio o nome todo, que era o Vitor, né? E aí, meu marido falando Pedro, Pedro. Aí eu falei pra ele, demorei uns 2 dias pra falar pra ele que o nome da criança ia ser Vitor. Aí ele falou, é Vitor mesmo, eu já tinha escolhido. Aí eu falei, por que você falou Pedro? Ele falou, pra não gastar o Vitor. E o Vitor, assim, depois ele perguntou, né? Foi interessante que ele falava assim, mas que queria ter nascido na minha barriga e tal. E eu falei, mas você veio de outra e tá tudo certo. Porque eu tentei, não deu certo. Eu falava assim, bem abertamente com ele, né? E aí ele falava assim, mas essa outra mãe, ela era sua amiga? Essa mãe é natural que ele falava, como é que você chama? Eu falo, biológica. Ele falou, ela era sua amiga? Eu falei, não. Ela era sua conhecida? Aí eu falei, não. Aí ele falou, nem conhecida? Nossa, que legal ela, né? Porque eu falei que ela preparou ele para mim, porque a gente já estava ligado. Então, assim, e eu pensava, será que a adoção é a mesma coisa? A gente tem já essa ligação? E hoje eu tenho essa certeza, né? De tudo que eu vivi, que eu vivo até hoje, o meu filho é super tranquilo, assim, em relação a tudo isso. Ele fala que tem muita gente que tem as dificuldades, mas ele tem, assim, uma tranquilidade. É muito bonito, assim, o nosso processo aqui. Ai, que legal. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Deixa eu continuar aqui. Estava boquiaberto diante do que me fora dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se, deixa eu botar mais para cima aqui. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação, ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento. Ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão o processo fetal de Segismundo, os sinais da era aquática da nossa evolução.
e assim por diante. Caramba, eu nunca tinha pensado nesse contexto. Todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Pode falar. Quem tiver levantado Eu agora. estava pensando nisso. Diga aí, é que eu não vejo outra mãozinha. Eu estou no celular. Pode falar. Ah, sou eu? Eu pensei que alguém estava falando, então é. Não, é interessante isso aí, porque ele fala dessa coisa, né, do retrocesso, do recomeço, né, de você vir da célula inicial, da ameba, né, que a gente vê muito essa coisa que o espírito hoje mesmo, o encarnado no ser humano na Terra, começou lá do início, aí ele fala dessa coisa da ameba, e a cada gestação a gente passa por todo esse processo, que começa com uma célula unicelular que vai se dividindo e vai se tornando cada vez mais complexa e tornando o ser hipercomplexo que a gente é encarnado aqui na Terra. E eu nunca tinha parado para fazer essa analogia, né, dessa evolução, ela se repete. Né? Quando ele falou aqui que a coisa se repete, eu estava assim, a gente repete todas as fases, né, evolutivas da nossa existência, né? Toda vez que reencarna, que a gente começa do princípio básico, do quase nada, que é o princípio material, espiritual, e da primeira célula ela vai se desenvolvendo até o ser mais complexo. E dessa forma, como ele fala aqui, eu nunca tinha pensado. É interessante mesmo. Também nunca tinha pensado dessa forma. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula geminal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Jubilei-me, encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizado simultâneo, ouvindo os companheiros. Pode falar. Mesmo você imaginou que você lá no berçário faz tudo isso? Não deu para entender, deu um eco. Você já imaginou que lá no berçário você é protagonista de tudo isso? Ó. Vamos trabalhando lá. Por isso que eu tenho que dormir muito, desdobrar. Mais legal, Silvio, isso aqui é que fica na nossa consciência, fica no nosso subconsciente. A gente vai saber de tudo, vai ver tudo, porque nada fica obscuro, nada fica oculto. Tudo se revelará. E aí você vai ver todos os processos. Não é legal isso? Essa pergunta que você acabou de falar aí. Agora a gente não sabe de nada, a gente começa a ter noção da nossa existência com o quê? Uns 2 anos, daí para cima. Toda essa parte céu esquecida, entre aspas, né? Para vir tudo à tona, né? Tudo questão de dar tempo ao tempo. E conforme for, isso me veio agora na cabeça, com a nossa própria evolução aqui na matéria, a gente pode fazer um trabalho de regressão e também participar de tudo isso.
É possível isso lá na frente, né? É isso só. Daí a momentos, trocávamos saudações de despedida. Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino, para colaborar nos trabalhos de proteção. Proteção, capítulo 14. No dia imediato, logo que descansei dos meus quefazeres cotidianos, atinente à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracterizava as reuniões das entidades superiores. Ih, eu li tudo doido. Apuleio, não sei que palavra é essa. O A chefe, gente aprende tanta palavra diferente, né, nessas leituras, né? é verdade. Apuleio, o chefe, eu acho que é o nome da pessoa, será? Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. Eu acho que é o nome. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada, inquieta. Nossa irmã Raquel esclareceu-me o diretor. Começa a sentir o esforço da adaptação. Por enquanto, e durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Não conseguirá dormir? Não, perguntei. Mais tarde, respondeu ele. Por agora terá sono reduzido, até que se formem os folhetos blastodérmicos. E é o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Pode falar. Será que. Deixa eu baixar aqui o microfone. Será que essas mulheres que têm gravidez, que fazem aqueles processos de muita náusea, vômito, que passam mal, será não? Deve ser, né? São esses processos de adaptação a um feto que, de certa forma, tem algo a resolver entre eles, e aí tem esse período de adaptação mais trabalhoso, né? Que agora está pensando nisso. E tem um monte de gestantes que passa com a tranquilidade incrível, e tem outras que diz que é quase um inferno, que passa mal, que não se sente bem, que vomita, que sente dor, que fica indisposta. E agora ele descrevendo esse processo, eu estava vendo exatamente isso. Então, na minha cabeça, essas gestantes que têm a gestação mais conturbada podem estar relacionadas a esse tipo de gestação mais de acerto de contas, né, do que uma tranquila. Pode falar, Sibeli. É bem isso, Silvio. Eu lembrei o nome do livro, é Entre a Terra e o Céu, que vai explicar melhor a parte da gestação, né? E aí tem esse momento que a gestante, né, quando vai ali realmente fixar, ela absorve os fluidos do espírito reencarnante, né? Ela absorve e aí é o corpo energético dela que vai administrar para o espírito essas energias, né? Então, quando ela absorve o que vem do espírito, absorve o que vem de bom e ruim, né? O que aquele espírito vibra, né? Aí ela absorve e depois ela vai liberando para ele conforme a necessidade dele, né? Então tem disso, dependendo de como é a vibração do espírito, a gestante vai sentir.
Observei interessado a extraordinária movimentação celular, o desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação, e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão de vida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho, bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces, com serenidade e conhecimento. Reconheci o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirídeo. Em redução, era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa de iniciação do aparelho futuro. Parar por aqui, porque já vai dar a hora e é o tempo que eu vou tirando aqui trocando o texto pela música. Quem quiser comentar, pode comentar. É só falar em relação a isso, assim, quando a mãe está muito enjoada, muitas coisas assim, o que os médicos falam na gravidez é que quanto mais enjoo, mais firme está o bebê. Então, quando não sente muita coisa, mais tranquilo, pode ser que, né, às vezes não vingue. Mas é interessante você juntar todas as informações, né?